Bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Frequências. Se você está aqui, não é por acaso. A sua frequência te trouxe até esse momento. E o que você vai receber agora pode ser exatamente o que estava faltando para o seu próximo nível de expansão. Fica comigo até o fim, porque esse conteúdo foi preparado com muito cuidado para despertar algo real dentro de você. Preste muita atenção agora, porque o que vou compartilhar com você pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que acontece na sua vida. Preste muita atenção agora, porque o que vou compartilhar com você pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que acontece na sua vida. Tudo o que você conquistou até hoje e tudo o que ainda não conquistou não foi decidido pelo seu esforço físico. Foi decidido pela frequência que a sua mente emite, pela forma como o seu campo energético responde aos seus próprios comandos. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Pense comigo. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que começaria algo novo, mas não passou dos primeiros dias? Quantas vezes você sentiu aquele chamado interior, mas logo uma voz interna sussurrou: "Deixa para depois, não vai dar certo. Você não está pronto?" Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque a sua mente é como um campo vibracional que ainda não foi sintonizado com a frequência da sua verdadeira potência. Se você não aprende a calibrá-la, ela continua emitindo os mesmos sinais antigos, atraindo os mesmos resultados antigos. Agora imagine por um instante. E se você descobrisse como fazer a sua mente obedecer à sua mais alta versão? Imagine acordar todos os dias com uma energia que não precisa ser forçada, porque ela flui naturalmente do seu alinhamento interno. Imagine conquistar o que você deseja, não daqui a 10 anos, mas em um tempo muito menor do que imagina, porque sua mente passou a criar hábitos que constroem riqueza de forma inevitável. Imagine abrir a conta e ver números que antes pareciam impossíveis. Imagine morar onde sempre desejou, viajar para onde sempre sonhou, e perceber que tudo isso começou não com dinheiro, não com sorte, mas com um ajuste vibracional profundo. Fazer a sua mente trabalhar a seu favor. Isso não é fantasia. Isso é ciência e espiritualidade caminhando juntas. Napoleon Hill dizia: "Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." E aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Não basta querer. Você precisa programar. Você precisa sintonizar. A sua mente funciona como um transmissor de frequências. Se você aprende a instalar novos programas de riqueza, de disciplina, de coragem, de fé, o seu campo vibracional inteiro se transforma. E quando o campo se transforma, a realidade externa começa a responder. É exatamente isso que vamos revelar ao longo desse vídeo. Fique até o fim, porque você vai descobrir princípios que, se aplicados, podem te levar a conquistar tudo o que veio a este plano para experimentar. Agora me diz, se você pudesse escolher apenas uma coisa para manifestar nos próximos 12 meses, o que seria? Escreve aqui nos comentários. Porque só o ato de declarar já é o primeiro passo para reprogramar a sua frequência. A neurociência já provou que o seu cérebro cria caminhos neurais baseados no que você repete. Se você sempre cede à preguiça, o cérebro grava esse padrão como normal. Se você sempre duvida de si, o cérebro fortalece o hábito da insegurança. Em outras palavras, a sua mente está treinada para obedecer ao passado e não ao futuro que você deseja. Você já percebeu que muitas vezes a sua mente não trabalha para você, mas contra você? É como se existisse uma programação invisível que sussurra: "Não começa hoje, deixa para amanhã, você não é bom o suficiente, não vai dar certo." Essa voz não é você. É o resultado de anos de programação vibracional equivocada. É o eco de crenças limitantes que você absorveu sem perceber, vindas de gerações passadas, de ambientes de escassez, de experiências que te ensinaram a se contrair. Todos os dias você acorda e essa programação te coloca no piloto automático. O mesmo café, o mesmo celular, os mesmos pensamentos, e quando percebe, o dia acabou.
A pergunta é: quem programou esse piloto automático? Não foi você conscientemente. Foram os anos de experiências, de medos, de comparações que te moldaram sem pedir permissão. Mas aqui está o que muda tudo. Esse mesmo piloto automático pode ser reprogramado. Assim como você aprendeu a viver dominado pela preguiça, você pode ensinar a sua mente a agir com disciplina. Assim como aprendeu a contrair na escassez, pode ensinar a sua mente a expandir na abundância. A mente não distingue o que é verdade do que é repetido. O que você repete, ela aceita como lei. E aqui está a chave que separa aqueles que conquistam o impossível daqueles que passam a vida inteira apenas sonhando. O poder da repetição vibracional. A mente humana é como um campo fértil. Toda vez que você repete um pensamento com intenção, você planta uma semente nesse campo. Na primeira vez pode parecer fraca, invisível, sem efeito, mas quando você repete dia após dia, a raiz começa a se firmar. E de repente, aquilo que antes parecia só imaginação começa a se tornar realidade. A neurociência confirma. Cada vez que você repete um comportamento ou um pensamento de forma intencional, cria-se um novo caminho neural no seu cérebro. No início, esse caminho é como uma trilha frágil no meio de uma floresta. Mas quanto mais você passa por ela, mais forte e clara ela se torna. Até que um dia, ela vira a estrada principal da sua vida. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não é magia, é repetição, é sintonização. Você treina a sua mente até que a ideia de fracasso seja substituída pela certeza da vitória. Você treina até que a dúvida seja engolida pela fé. Você treina até que o impossível se curve diante da disciplina da sua frequência diária. Agora preciso que você entenda algo crucial. A maioria das pessoas nunca chega a conquistar nada grande porque caem sempre na mesma armadilha. Uma armadilha silenciosa que mata sonhos muito antes de eles nascerem. Essa armadilha tem um nome: a desistência prematura. Você já percebeu como muitos começam cheios de entusiasmo e em poucas semanas voltam aos mesmos velhos hábitos? Isso não acontece porque essas pessoas não têm capacidade. Acontece porque a mente, quando pressionada a mudar, reage com resistência. A neurociência explica. Quando você tenta instalar um novo padrão, o seu cérebro interpreta isso como ameaça. Ele envia sinais de desconforto, cansaço, preguiça. E a maioria interpreta esse desconforto como um sinal para parar. Mas, na verdade, é o oposto. Esse desconforto é a prova de que a reprogramação começou. É o sinal de que você está quebrando padrões antigos e abrindo espaço para novos caminhos neurais. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Justamente quando estava a centímetros de criar um novo nível de vida. Napoleon Hill chamava isso de desistir a centímetros do ouro. Agora imagine. E se você fosse um dos poucos que não desistem? E se, quando a mente começasse a resistir, você sorrisse e dissesse internamente: isso é sinal de que estou me tornando uma nova versão de mim mesmo? Você não apenas venceria a resistência. Você usaria o desconforto como combustível para a sua transformação. O que constrói riqueza, disciplina e propósito não é talento, não é sorte, não é a oportunidade mágica que aparece de repente. É a consistência diária. É a capacidade de continuar todos os dias, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém ainda acredita no que você está construindo. A psicologia moderna confirma. O cérebro humano cria a identidade a partir do que você repete. Cada vez que você cumpre a promessa que fez a si mesmo, você grava no subconsciente a mensagem: eu sou alguém que não desiste. E com o tempo, desistir simplesmente deixa de ser uma opção. Imagine um ser humano que decide acordar cedo todos os dias para trabalhar nos seus objetivos. No começo, a cama puxa, o corpo dói, a mente resiste, mas ele vai assim mesmo. No 10º dia, ainda é difícil. No 30º, começa a ficar automático. No 90º dia, já não é mais esforço, é identidade. Ele não precisa mais se convencer a continuar. Ele se tornou o tipo de pessoa que continua.
Napoleon Hill dizia que a diferença entre os que alcançam o sucesso e os que fracassam está em um único detalhe: a persistência de seguir mesmo quando todos já pararam. Se você for consistente, você se torna imparável. Não importa se os resultados demoram, se as pessoas duvidam, se a vida tenta te derrubar. O universo não consegue resistir a alguém que nunca para. Agora chegou o momento de falarmos sobre o que de fato define se você vai conquistar tudo o que deseja ou continuar repetindo os mesmos resultados: as suas crenças. Tudo o que você acredita sobre si mesmo se transforma em ordens invisíveis que o seu campo energético cumpre fielmente. Se você acredita que não merece prosperar, o seu subconsciente vai criar sabotagens para manter essa frequência como verdade. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, a sua mente vai encontrar formas de tornar isso real. É como se as suas crenças fossem leis internas, e a mente nunca as desobedece. Mas aqui está o que muda tudo. Crenças não são verdades absolutas, são apenas programas repetidos. Aquilo que hoje você considera impossível pode se tornar natural quando você instala uma nova crença no seu sistema. É exatamente assim que pessoas comuns se tornam prósperas, influentes, realizadas. Elas não nasceram diferentes. Elas simplesmente repetiram novas crenças até que o impossível se tornasse o seu novo normal. A neurociência confirma. Quando você repete um pensamento de forma intencional, o cérebro começa a criar conexões mais fortes, como se estivesse construindo uma nova arquitetura interna. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. Mais natural. Mais inevitável. Agora eu quero te convidar a fazer algo que pode marcar o início de uma nova fase. Escreva aqui nos comentários: eu comando a minha mente e a minha mente me conduz à prosperidade. Pode parecer apenas um comentário, mas não é. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você programa. Quando você programa, o seu campo começa a se alinhar a essa nova realidade. Mas atenção! Você pode acreditar profundamente que merece prosperar. Pode repetir afirmações todos os dias, mas se isso não se transformar em ação, nada se move. A fé sem ação é apenas ilusão. A mente programada cria a fé, mas são as ações diárias que transformam essa fé em realidade física. A ciência da alta performance mostra que o cérebro precisa de rituais, não de intenções vagas. Quando você cria pequenos rituais diários, está ensinando à sua mente que não existe negociação. É como colocar trilhos para um trem. Você não precisa decidir o caminho todos os dias, porque ele já está traçado. Imagine começar cada manhã declarando o seu objetivo em voz alta, respirando fundo e visualizando a sua vitória como já conquistada. Logo depois, dando o primeiro passo, seja estudando, trabalhando em um projeto, investindo em algo que antes você adiava. Essa sequência simples envia um sinal poderoso ao campo. Eu não apenas acredito, eu ajo. Napoleon Hill dizia que a ação constante é o elo que conecta o sonho à realização. E a neurociência confirma que quando você age em alinhamento com uma crença, o cérebro reforça ainda mais esse padrão, criando uma espiral positiva. Acreditar, agir, acreditar mais, agir melhor. Não são os grandes saltos que constroem a sua nova vida. São os pequenos passos repetidos. Levantar mesmo quando não quer. Cumprir a tarefa mesmo sem ânimo. Dizer não ao que te afasta do seu propósito. Cada uma dessas micro-vitórias é um tijolo que constrói a sua grande vitória. Imagine como seria a sua vida daqui a 6 meses se você simplesmente se comprometesse com 3 pequenas ações diárias. Acordar mais cedo. Dedicar 30 minutos a aprender algo que gera valor. Visualizar a sua meta como já alcançada. Parece pouco? Talvez. Mas em 6 meses, esse pouco terá criado um novo você. Em 12 meses, uma vida totalmente diferente. Agora preste muita atenção, porque o que vou revelar aqui pode mudar radicalmente a forma como você enxerga os seus resultados. Existe um momento na jornada em que tudo começa a parecer diferente. No começo você luta contra a sua mente. Depois começa a instalar novos hábitos.
Mas chega um ponto em que algo extraordinário acontece. O universo parece conspirar a seu favor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: depois que decidi de verdade, as coisas começaram a acontecer? Isso não é coincidência. É programação mental alinhada à ação constante. A sua mente começa a filtrar oportunidades que antes você nem via. É como se o mundo inteiro estivesse cheio de portas abertas, mas só quem ajusta a sua frequência consegue enxergá-las. A psicologia chama isso de sistema de ativação reticular, uma parte do cérebro que filtra o que é relevante para você. Quando você decide e repete todos os dias que vai prosperar, esse filtro começa a destacar pessoas, ideias e caminhos que levam exatamente ao seu objetivo. O que antes parecia invisível, agora salta diante dos seus olhos. E é aqui que muitos chamam de sorte. Mas não é sorte. É a mente focada criando um campo magnético que atrai aquilo em que você acredita. Napoleon Hill dizia que o pensamento impregnado de propósito se torna uma força irresistível. Quando você treina a sua mente, você não apenas cria hábitos, você cria uma nova realidade. E essa realidade começa a te puxar para cima todos os dias, até que viver prosperando não seja mais exceção, mas a sua frequência natural. Prosperidade é um ciclo, não um ponto de chegada. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento repetido cria uma crença. A crença, guiada pela ação, vira hábito. O hábito gera resultados, e os resultados reforçam a crença inicial. Esse é o ciclo invisível que mantém as pessoas presas na escassez ou as lança para a abundância sem limites. Uma vez que você cria esse ciclo de crença, ação, resultado, crença, ele passa a se autoalimentar, como uma roda que nunca mais para de girar. Imagine você dentro desse ciclo positivo, todos os dias acordando com foco, todos os dias reforçando crenças de poder, todos os dias agindo com disciplina, todos os dias colhendo resultados que provam que você está no caminho certo, até que prosperar deixe de ser esforço e passe a ser a sua identidade vibracional. Quando prosperidade vira identidade, você não precisa mais lutar para manter. Ela flui naturalmente. Você se torna o tipo de ser humano que atrai riqueza, que inspira, que vive em expansão constante, não porque tenta, mas porque se tornou isso. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque ela veio na frequência certa. Curta esse vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa dessa ativação, porque mudar a mente de uma pessoa pode mudar gerações. E antes de encerrar, quero te convidar para algo que pode acelerar muito a sua jornada de reprogramação. A Escola de Frequências criou o teste de frequência vibracional, uma experiência gratuita que vai revelar em qual nível vibracional você está operando agora e o que está bloqueando a sua expansão em prosperidade, relacionamentos e propósito. O link está aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Acesse agora, faça o seu teste e descubra a sua frequência real. Lembre-se sempre, o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar a sua frequência. A partir daí, ele se torna inevitável. Você nasceu para prosperar, para expandir, para deixar um legado vibracional nesse plano. Diga comigo agora em voz alta: eu comando a minha mente, e nada poderá me parar.